Cumprimentamos a todos nossos irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 2, lição extra, lição de reforço, sal da terra, luz do mundo. A nossa leitura está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vamos estudar a continuação, falando sobre o sal que tempera e conserva, também falando sobre a luz que ilumina as trevas em lugares tenebrosos, e vamos falar sobre os discípulos que influenciaram, sendo sal e luz do mundo. Amém? Vamos dar continuidade e sequência aos nossos estudos. Deixa eu ler um texto para iniciar esta aula extra, muito importante, falando do sal. Vamos lá. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o teu imbigo, em que foste lavado com água para tua purificação, nem foste esfregada com sal, nem enfaixada com panos. Glória a Deus. Então nós temos uma recomendação no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Esta recomendação é que basta somente esfregar o bebê no sal para ser blindado contra, no contexto de preservação, o bebê seria blindado contra a corrupção, contra os males. Então o cristão aceita a Cristo, ele nasce de novo. Então, de acordo com Ezequiel 16, verso 4, ele já é esfregado no nascimento, no novo nascimento com sal. Este é o contexto de Mateus 5 e 13, que fala sobre que somos sal da terra e luz do mundo. Porque o sal ele tem a capacidade de preservação e de purificação. O sal tem o mesmo valor do efeito do fogo. Assim como o fogo queima a impureza, o sal também queima. O sal é o agente penitenciário da corrupção. É ele quem prende a corrupção. É ele quem diz não à corrupção. Então o sal prende a corrupção. Você está preso à corrupção. Ele interrompe a decomposição. Pare. Então, veja as metáforas usadas por Jesus. Sal, elemento da culinária, e luz, que era utilizado naquele tempo nas lamparinas. Então veja figuras simples como sal e luz, que sempre acompanharam o povo na história da humanidade. Então a luz é uma forma de atrair e mostrar quem está conosco, ou seja, Jesus. Porque o sal, como alimento, ele preserva. Você já ouviu falar da carne de sol? Aquela carne que tem muito sal. Então veja que a função do sal na carne é a mesma função quando a carne está na geladeira, isto é, de conservação. Por isso que, quando o sal está no saleiro, ele está sem função. Ele está lá. Qual é a missão dele? Sair do saleiro e ir até a alimentação com medidas, para que seja útil, a fim de ser usado para a vida. Então, veja o nosso comportamento diante da sociedade. Se tem sal demais, ou se está sendo usado de uma forma moderada. O nosso comportamento diante desta humanidade que está corrompida, que o mundo jaz no maligno,
Então Deus nos fez para influenciar as pessoas deste mundo com a mensagem da salvação, a mensagem purificadora. Glória a Deus. Então veja que através do nosso comportamento, viu? Do nosso testemunho e das boas obras referente à luz, viu? Glória a Deus. Por que sal? Porque o sal ele desaparece na ação. Então não é eu que faço, é Deus quem faz. Então a ação do sal é a ação do Espírito Santo. E as obras revelam essa ação do Espírito Santo em nós. Então as obras serão reveladas como luz diante da humanidade, mas o agente dessas obras é o Espírito Santo em nós, que não é visível. O que é visível é a luz, são as obras que glorificam a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Amém? Então as obras, ela é como luz, ela serve para glorificação, produção de glórias ao Deus eterno, vivo e maravilhoso. Então, de acordo com a Bíblia, nós temos que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Vamos ler um texto, 2 Coríntios 4 e 7. Vamos lá nesse texto. 2 Coríntios 4, versículo 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, olha o sal, mas a Cristo, o Senhor, e nós somos vossos servos por amor de Jesus. Agora nós vamos ver a ação da luz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, aqui as obras, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo, na face de Jesus Cristo. Então a luz, ela é como as obras, visível aos homens, mas também ela é de conhecimento, de sabedoria. Verso 7. Temos, porém, este tesouro, a luz como sabedoria sendo guardada dentro dos vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Aqui é o efeito do sal, que desaparece. Então o efeito é de Deus e não de nós mesmos. Amém? Então nós temos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Temos este tesouro, porque o tesouro do conhecimento, ao nosso coração, entendimento, na nossa mente, que faz com que a gente produza obras. Porque o conhecimento em si, ele é poderoso, mas ele tem uma ação, uma atitude. E ele depende exatamente para mostrar ao mundo das obras, para glorificar a Deus. Agora veja que a luz, no verso 6, elas são como obras que resplandecem no meio das trevas deste mundo. Então veja que a luz do conhecimento do coração se transforma em luz ao conhecimento dos homens, pelas obras. Glória a Deus. Então é Deus que nos dá ao nosso coração. No livro de Gênesis, mostra o começo da obra da luz. Agora nós vamos indo para a luz, porque somos sal e luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz. Essa primeira luz de Gênesis 1 e verso 3, o haja é o verbo. Luz é a natureza do verbo. Glória a Deus. Eu estou falando exatamente de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, haja luz. Por quê? Porque João 1 e 1 é Gênesis capítulo 1. Porque vai aparecer a luz e depois da luz nós temos o sol e temos a lua.
Porque essa luz do verso 3 não é o sol. O sol só vem no quarto dia. Então veja que essa luz, ela vai sair para dar lugar ao sol. Então é uma luz de princípio, de começo, de início. Esta é a verdadeira luz, conforme João 1:1. A luz que veio ao mundo para dar vida aos homens. Glória a Deus. Tipificado com a luz do sol. Glória a Deus. Então esta luz do sol é como se fosse um candeeiro do tempo do tabernáculo de Moisés. Então esse candeeiro aqui, esse candeeiro também tem lâmpadas, são 7. Então veja que esse candeeiro também é como o sol, por quê? Porque ilumina. Só que o sol não é essa luz, então essa luz é antes da luz do sol. Então o sol é um candeeiro. Isto é uma revelação. Por quê? Porque vai resplandecer esta luz inicial, como símbolo. Porque essa luz inicial é para criar todas as coisas. João 1, versículo 3. Porque nele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é a luz inicial de Gênesis 1 e 3. Porque ela veio dar início, origem à criação. Então o Espírito Santo que estava aqui é símbolo de João Batista que estava lá. Mais uma vez. O Espírito Santo que pairava no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis é tipo do João Batista de João capítulo 1. Por quê? Porque João do capítulo 1 é ele que está preparando o caminho do Senhor. Para vir o aparecimento de quem? Da luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. Então, veja o João Batista aqui prefigurado. Isto é, o Espírito Santo, que veio preparar o caminho da luz. Quem é a luz? É Jesus. Então, a luz de Gênesis 1 e 3 é a mesma luz de João 1, versículo 1 ao 7. A luz verdadeira que veio para dar vida aos homens. É a luz inicial de Gênesis 1 e 3. Por que que João também fala de Jesus como a luz? Porque ele é a luz inicial da nova criação. Isso é importante, viu? Glória a Deus. Por que essa nova criação? Porque nele são gerados os filhos de Deus. Não da carne, não vindo de Adão, não vindo dos pais. Não, nele são gerados os filhos de Deus, isto é, os cristãos, a nova geração que vai morar no céu. Amém? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, o começo da obra de Gênesis e o começo da obra em João, capítulo 1. Que a luz inicial deu lugar à luz do sol, isto é, do candeeiro, que quer dizer o portador de luz. Então o sol não é a luz própria, só Deus tem luz própria. Todas as outras coisas criadas são candeeiros, portadores de luz. Até o nome Lúcifer, no original, quer dizer, lá escrito, portador de luz. Ninguém é luz igual a Deus, porque Ele é o Pai das luzes. É nele que reflete a glória. Então veja que Ele é a luz que resplandece a glória, e a glória é Cristo, que resplandece a luz divina. É como se o Pai fosse o gerador, que precisasse de um transformador, que viesse a ter luz. Então eu tenho o Pai como a fonte de luz, o Espírito Santo como transformador, e temos a luz, o bico de luz, a lâmpada, que é Cristo, a luz do mundo. Somente assim nós podemos ver a luz, apalpar a luz, ouvir a luz, estar com a luz, viver na luz. Glória a Deus. Ter um corpo de luz. Glória a Deus. Então a luz que reflete da face de Cristo como glória, aquela que resplandeceu
no monte da transfiguração, a mesma que resplandeceu no rosto de Moisés. Este é o grande tesouro que está no nosso corpo, que somos transformados de glória em glória pela glória do Senhor. Então é um tesouro que são guardados em vasos de barro. Então o nosso corpo, ele vai amadurecendo pela luz para a vida eterna. Agora veja a definição de sal, certo? Que foi estudada na primeira aula em Marcos capítulo 9, versículo 50, a partir do versículo 49 até o 50. A definição de sal ali, voltando um pouco, é para mostrar que o sal ele serve para quê? Vamos ver o texto? Vamos abrir o texto agora para vocês verem como é importante. Vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Amém? Então vocês percebem dentro de uma definição, aqui nós temos, veja o texto, o sal, o fogo e a paz. Sal, fogo e paz. Vamos deixar bem claro aqui, sal, fogo e paz. Sal, fogo e paz. O Filho, né? O Espírito Santo, melhor, o Pai e o Espírito Santo. No texto aparece primeiro o fogo, depois aparece o sal, depois aparece a paz, né? Para que vós tendes paz. Glória a Deus. Então a paz é Cristo, o fogo é o Pai, o sal é o Espírito Santo. Então eu tenho aqui a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez ninguém ache nas aulas que os irmãos postam, os nossos professores, a Trindade relacionada ao texto de... Vamos lá? Mais uma vez, Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. Aparece primeiro fogo, sal em segundo e a paz em terceiro. Glória a Deus. Então nós somos imergidos no Pai, no fogo, no sal, no Espírito Santo e na paz, o Filho. Somos batizados com Espírito Santo, com fogo e com água. Amém? No Filho. Glória a Deus. Isso aqui representa o sal e o fogo que ambos queimam impureza, representando santidade, para que haja paz. Glória a Deus. Então, o sal, o fogo, no Pai. Amém? Somos imergidos para que haja incorrupção. Quer dizer, que o corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corrupto da incorruptibilidade. Então o Espírito Santo na igreja. O sal na igreja. Vós sois o sal. Vós tendes o sal. Tendes o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, na sua natureza, age como sal. É a natureza do Espírito Santo que tem tipologicamente o sal. Então a divindade revelada em Marcos 9, 49 e 50. Então todo homem crente, salvo, ele é emergido no sal, no fogo e na paz. Glória a Deus. Agora o ímpio é que nem um sal insípido. É como um sal insípido que sofrerá no lago de fogo. Então a mensagem aqui do sal
tem característica de não se corromper. Ou seja, um sal puro. Então isso significa que nós devemos levar a cruz, isto é, manter o mesmo sabor de quando nós começamos na primeira vez que aceitamos a Jesus até hoje, sem nunca mudar o sabor, isto é, tornar insípido. Temos que manter o testemunho, a mesma alegria, glória a Deus, da salvação, isso é importante, somos sal. Será inútil temperar o próprio sal. Se o sal tornasse insípido, com que há de salgar? Ora, se o sal que serve para dar sabor e não dá mais, como é que eu vou salgar o próprio sal, se o sal não presta? Então ele é jogado fora, porque é um sal inútil. E agora, os inúteis dizem o seguinte: vamos temperar o sal. Como temperar se não tem sal? Se o sal já não é sal? Nunca perca a fé, nem a graça, nem a esperança, nem a perseverança. Tende vós sal todos os dias, continuamente. Lucas capítulo 14, versículo 35. Vamos ver o texto? Olha a importância do sal. Lucas 14, 33 a 35. Assim, pois que qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a voz do Espírito Santo na igreja. Então a Bíblia mostra que quando o sal não é sal, este sal não serve para nem adubo para a terra, nem serve também nem como lixo. Se não manter seu sabor, nada lhe servirá nem para nada. Então o sal ele tem que ser usado de uma forma simbólica dentro da nossa sabedoria. Quem tem sal tem sabedoria. Glória a Deus. Porque fala de maturidade. Lembra? Quando é usado como tempero no alimento, então ele tem que ser usado na medida. Então, maturidade, equilíbrio, domínio próprio, dons do Espírito dado à igreja. Então, se sair dessa capacidade da sobriedade, então passa a não prestar para nada, isto é, ser tolo. Nos tempos bíblicos havia alto valor, era usado nas guerras, as pessoas vendiam e compravam outras com sal, salário. Então o sal era usado como moeda, é dele que provém a palavra salário. Então veja que os próprios soldados romanos eram pagos com sal, salário. Então é usado no tempos até agora dos nossos pais e avós como troca de mercadoria, né? A dificuldade da moeda em termos de prata e papel. Então toda a oferta era oferecida com sal no tempo do tabernáculo de Moisés. Então, era antes de ser lançado no altar de Deus, a oferta era salgada. Isto é, esfregada no sal, purificada, evitando assim a decomposição. Porque se não colocasse o sal, a carne apodrecia, a carne do sacrifício, e as aves de rapinas vinham comer o sacrifício. Se não colocar sal, então chamarás as aves de rapina para que venha devorar aquela carne em decomposição. Lucas capítulo 2, versículo 13. Sim, falava do sal com moderação, sem exagero, para evitar a morte. O sal era misturado
nos tempos bíblicos, ao esterco. Era eficiente na fertilização, quando se usava na medida. Servia para adubar também, na medida. Então, o exagero no sal, o solo ficava estéril. Por isso que tem um velho ditado, que tudo demais é veneno. A gente vê que os remédios que é utilizado hoje em dia, tem as doses para ser tomada. Um comprimido, tal, em tal hora, porque saiu realmente das medidas e do horário, já não é mais remédio, é veneno. Então, para se tornar veneno, basta somente sair da medida padrão. Deuteronômio capítulo 29, versículo 22 e 23. Deus utilizando o sal como juízo para que não houvesse mais crescimento de árvores, nem de plantas e nem nas águas peixe, como aconteceu no lugar aonde até hoje existe, que anteriormente era conhecido como Sodoma e Gomorra. Hoje é o Mar Morto, essa região. Viu? Atualmente na Jordânia, em Israel. Veja que quando o teor de sal é alto, nada se cresce, nada se cria, nada tem vida. Então existe a moral e a imoralidade. Então a imoralidade é a sujeira espiritual que estava em Sodoma, que tinha que ser destruída. E para que não houvesse mais nada lá, então coloca-se muito sal. Então foi o juízo de Deus fazer com que aquela região fosse fulminada com fogo e enxofre e fosse salinizada, possuída por sal. Amém? Muito sal. Isto era o juízo. Vamos continuar? Vamos lá. Lembrando que as águas curadas com sal, as águas que eram estéril, que a gente falou na primeira aula, deixa eu ver o texto aqui, ó, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Então, serve também como base, certo? De medicina, também para Deus usar e fazer um milagre nas águas que são infrutíferas, que são impróprias para consumo. Então, tem uma quantidade de sal em uma, para você ver, a quantidade de sal em uma panela nova, veja a panela, e lançado nas águas. E Deus fez um milagre, as águas voltaram a ser exatamente como é, para uso de consumo humano. Este é o Deus que sabe na medida certa, um Deus de ordem, que sabe como é a ciência e tudo que existe. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, voltando sobre a luz, nós temos a luz de Gênesis, certo? Vamos lá. Luz de Gênesis, capítulo 1. Temos a luz de João, capítulo 1. E temos a luz de Apocalipse, veja lá o capítulo 21. Veja aí, ó. Todos têm um 1, né? Vamos lá? Gênesis capítulo 1. Porque todos têm um 1? Porque é o início de tudo. Aqui é o início da criação física, do Adão, da terra, tudo que existe na terra, o físico, certo? E aqui é uma criação espiritual. É importante, viu? Criação física, essa luz de Gênesis 1 e 3, verso 1 ao 3, haja luz. Aí nós temos o Cristo, que é o mesmo daqui, que é o mesmo de lá. Então, a criação espiritual, filhos de Deus. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, fé, esta é a criação espiritual. Então, a luz que veio ao mundo nos fez de novo, gerou de novo. É necessário nascer de novo. Amém? Fruto do Espírito. Veja aí, uma nova vida. Tudo se fez novo. Então, a luz de João é uma criação espiritual, dentro da criação física. E a luz que vem para cá é uma luz tanto física, é importante isso aqui, também como espiritual. Então, Deus somou
o 1 mais o 2, que resultou no terceiro. Esse é o resultado final da eternidade. Glória a Deus. Céus e terra serão a mesma grei. É a luz da nova criação. Eis que vejo novos céus. Revelação, irmão. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo. Aqui nós temos Apocalipse 21. Novo céu e uma nova terra. Então tudo é começo de criação. Uma nova terra, um novo céu. Então é uma criação física e espiritual ao mesmo tempo. A igreja vai estar aqui com esses dois sentidos, físico e espiritual. Glória a Deus. Que maravilha, né? Deus me deu isso agora. Está anotado não. Bem quentinha a revelação do céu. Amém? Nós estamos apenas começando na segunda aula e vamos dar continuidade a este trimestre. Queremos que Deus te abençoe e te guarde e vamos prosseguindo para o alvo da nossa salvação. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e até lá, querendo Deus.